Você quer crescer ou quer aplausos? Porque se você ainda acha que a inteligência artificial é só uma ferramenta para pesquisar respostas, já começou errado. A IA não é uma moda, é uma mudança de ambiente. E quem não entende o ambiente toma decisões atrasadas, fora do tempo, perde realmente o momento correto de embarcar nesse grande hype. O problema é que muita gente usa a IA como se fosse um Google. Pergunta mal, dá pouco contexto, não revisa a resposta, não confere o raciocínio, não ensina o que quer, depois vai dizer que a ferramenta é fraca. A IA precisa ser orientada. A IA, ela é treinada, treinável. Principalmente quando utiliza as versões que são free, elas não são free, não são grátis à toa. Enquanto tu estás a usar, falando, opa, a OpenAI, a Cloud, o Google são bonzinhos, e deixar utilizar a ferramenta, não, pelo contrário. Eles estão deixando você treinar a ferramenta por eles. Por isso que vem um conteúdo grátis. Então, a IA precisa ser orientada. E todo esse conteúdo é treinamento para a mesma. Então, quando tu usas a IA, tem que entender o seguinte, ela não adivinha a sua intenção. Ela responde melhor quando você explica melhor. Pensa nas interações humanas. Se você simplesmente dá uma frase, não chega a lugar nenhum com aquela frase. Quando você explica melhor, dá um contexto, demonstra o que tu queres, realmente consegue chegar num objetivo, numa explicação, num melhor diálogo. É estranho, né? Falar diálogo com a máquina, né? Mas o conversa com inteligência, esse inteligência que não é à toa, é mesmo associado à inteligência artificial. Então é uma brincadeira que eu faço aqui, tanto com a questão da conversa inteligência, né? Ou seja, conversas com conteúdo e tudo, e a inteligência artificial. Então ela não adivinha a sua intenção. Ela responde melhor quando você explica melhor. Ela ajuda mais quando você pensa antes de pedir. Repara como é totalmente associada às interações humanas, né? Então, pegando aqui um exemplo muito simples. Em vez de você perguntar, me ajuda com uma reunião, se eu perguntasse para você, se eu pedisse para você, me ajuda com uma reunião, tem algum contexto? Como é que chegarias a que tipo de ajuda eu quero? Repara como muda. Tem uma reunião com uma colaboradora que está entregando abaixo do esperado. Quero ser firme, mas justo. Preciso estruturar a conversa, apontar fatos, ouvir o lado dela e sair com plano de ação. Percebeu? Me ajuda com uma reunião. Olha agora todo o contexto que foi dado para a IA. Se não fosse só para a IA, se eu estivesse conversando com uma outra pessoa e trouxesse realmente esse mesmo tipo de informação, esta qualidade de informação, repara como a resposta seria outra. Então a diferença não está só na ferramenta, está na qualidade da instrução. Assim como funciona para a inteligência artificial, funciona para a interação entre as pessoas. Certo? Então, qual que é uma verdade muito incômoda aqui na questão da IA na nossa realidade, né? A IA, ela não elimina a sua necessidade de estudar. Ela aumenta a punição para quem parou de estudar. A vida é uma eterna evolução. Nunca consegue se parar de estudar. Ah, Vinícius, mas todo mundo precisa ter nível superior, ser pós-graduado. Não é isso. Cada pessoa tem a ferramenta, tem um nível de conhecimento, tem os estudos que são necessários para aquela área. Ah, mas eu sou padeiro, eu não preciso de nível superior. Não, tudo bem, pode ser que eu não precise. Mas será que você consegue fazer alguma pesquisa para perceber melhor o segmento onde a tua padaria está, o local onde está, testar novas receitas, testar novas experiências, fazer produtos diferenciados e com isso ganhar um novo público, pensar em como estruturar uma expansão da rede da sua padaria, como economizar comprando os ingredientes corretos. Então, não existe essa história de parar de estudar. Então, a IA não elimina a necessidade de estudar.
ela aumenta a punição para quem parou de estudar. Incomoda, né? Se incomoda muito. Então, a IA vai mudar o mercado de trabalho? Claro que vai. Negar isso é totalmente uma ingenuidade, tá? Então, a OCDE já aponta um aumento rápido na adoção da IA nas empresas e mudanças nas competências exigidas pelo mercado. Eu tenho essa pesquisa, posso botar o link aqui, se vocês pedirem, eu compartilho realmente o link dessa reportagem. Então, mas toda tecnologia disruptiva provocou medo, resistência e até a necessidade da adaptação. Quando foram trocados as charretes, os cavalos por carro, vai ter muito atropelamento, isso não serve, não é isso que nós precisamos. E olha, hoje em dia, vivemos com charrete ou vivemos com carros? Quando teve o boom dos streamings, que acabou com as videolocadoras, que acabou com blockbusters, foi necessária a mudança. Hoje nós temos streaming, nós conseguimos assistir o filme que queremos, o momento que queremos, da forma que queremos. Claro, tem lá seu custo de ter que assinar diversos serviços de assinatura. Mas houve a necessidade. Ainda temos que ter datilografia. Imagina se ainda tivéssemos a trabalhar com máquinas de datilografia no papel. Não teríamos o computador até hoje. Então, a máquina industrial mudou o trabalho manual. O computador mudou o escritório. A internet mudou vendas, comunicação, educação e informação. O smartphone mudou comportamento, consumo e relacionamentos com serviços. Mas as lojas do bairro fecharam porque não se adaptaram, não estudaram, não viram uma nova forma de atuar no mercado, não viram que as pessoas estão cada vez mais conectadas no smartphone. A internet, nem se discute mais sobre isso, e há a necessidade de adaptar o seu público, adaptar a maneira que conversa, como traz a mensagem para as pessoas. Então a IA está mudando raciocínio, produtividade, criação, análise, gestão, desenvolvimento de sistemas. Está em tudo, não tem jeito. Então toda revolução tecnológica separa dois grupos. Vai doer em você, e é para doer mesmo. Quem reclama da mudança e quem aprende a operar dentro desta mudança. Fica aí sentado reclamando, para ver se não vai ser atropelado. Continua não estudando, para ver se você vai deixar de ser relevante na sua empresa. Vai ser atropelado. Então, toda revolução tecnológica separa dois grupos, reforço, os que reclamam da mudança e os que embarcam na mudança. Então, como tu podes usar a IA para ganhar tempo? Tu consegues organizar ideias, transformar pensamentos soltos em estruturas, preparar reuniões, criando pautas, riscos, perguntas difíceis, próximo passo, revisar textos e mensagens, como tomar uma comunicação mais clara, firme, profissional e até empática, criar planos de ação, sair do preciso resolver isso para qual é o primeiro passo, simular decisões, pedir cenários, vantagens, riscos e consequências. Olha que fantástico. Ao invés de você pensar em todos os cenários, como a IA é treinada, tu consegues pedir para ela, pensa em diversos cenários, me traz diversos cenários, as vantagens e riscos nisso, o que aconteceu no mercado nos últimos 50 anos, quando uma decisão XPTO foi tomada, blá, blá, blá. Estudar melhor, pedir explicações em diferentes níveis, exemplos, resumos, perguntas, revisão. E aqui é uma parte bem interessante. Sou formado em engenharia, mas há muitos anos não utilizo a matemática no meu dia a dia, uma vez que eu fui para a tecnologia, né? E muitas vezes estudando com as minhas filhas tem a necessidade de lembrar de alguns cálculos, ou mesmo na física e tudo mais. Com o uso da inteligência artificial, eu consigo pegar aquele problema, lembrar como que é feito e como ele distribui todo bonitinho, passo a passo, me lembrar como se eu estivesse estudando hoje para aquela disciplina. Economizar tempo operacional, reduzir tempo de tarefas repetitivas para liberar sua energia para decisão estratégica e execução. Então, para de fazer a mesma atividade o tempo todo. Mas todo dia eu tenho que ver tudo que eu tenho, não lembro o que eu fiz. Usa a IA, ela resume o que foi o dia anterior para você
Em que pé parou? Quais eram os planos que você tinha pensado? Aquela tarefa que faz o tempo todo, eu tenho que copiar esse ficheiro daqui para lá, tem que alterar aquilo. Faça a IA resolver isso para você e poupe seu tempo. Mas muita atenção. A IA não devolve tempo para quem não sabe o que fazer com ele. Então, se tu valoriza seu tempo, utilize a IA e utilize melhor ainda o tempo que vai lhe sobrar. A IA pode ajudar o líder a se preparar melhor, é claro, mas não substitui coragem, julgamento, presença e a própria responsabilidade do líder. O líder pode usar a IA para preparar conversas difíceis, pode organizar feedback de forma mais clara. Eu uso muito realmente essas questões, porque trabalho com times internacionais, com diferentes culturas, em diferentes lugares no planeta, e é importante organizar de forma clara meu pensamento, a ideia está toda na minha cabeça, eu utilizo muito a IA para ajudar a botar em blocos, a botar bonitinho, a relembrar de coisas que eu já treinei sobre determinadas perfis, comportamentos, e ela me trazer realmente um feedback correto para dar, por exemplo. Criar perguntas para reuniões individuais, simular reações de uma equipe diante de uma mudança. Então você pode treinar a IA para que ela te dê uma resposta, ou seja, minha equipe tem um perfil assim, assim, quando vem a mudança, pá. Então tu cria ela de acordo com alguém que pode te dar uma resposta. Pode estruturar planos de desenvolvimento, revisar a comunicação antes de enviar, identificar riscos em uma decisão de gestão, mas a decisão continua sendo a humana. Não confie simplesmente no que ele retornar e envie. A decisão está nas tuas mãos ainda. A IA pode ajudar você a preparar uma conversa difícil, mas não vai olhar nos olhos da pessoa por você. Outro ponto importante é que o líder que usa a IA só para cobrar mais produtividade da equipa vai criar um ambiente de medo. O líder que usa a IA para liberar tempo melhora a clareza e desenvolve pessoas para criar ainda mais vantagens competitivas. Na tecnologia, a IA está acelerando a escrita de código, revisão de testes, revisões, testes, documentação, prototipagem, análise de erros. Estudos e relatórios recentes apontam até o aumento da adoção da IA no desenvolvimento como apoio à produtividade. E sim, nos últimos 4 anos, pelo menos, tenho utilizado IA nas minhas equipes todas as equipes em todo santo dia. Então, mas isso não significa que bons profissionais da tecnologia deixam de ser necessários, muito pelo contrário. Então, o mercado tende a exigir profissionais que saibam entender o problema, desenhar soluções, validar a regra de negócio, avaliar riscos, revisar códigos, garantir segurança, comunicar com as áreas não técnicas, tomar melhores decisões. A IA pode escrever o código, mas alguém ainda precisa saber se aquele código resolve o problema certo. O risco não é apenas de perder o emprego para a IA, ok? O risco é se tornar uma pessoa que trabalha do mesmo jeito há 10 anos, pelo amor de Deus. Aprende pouco, se adapta mal e acredita que a experiência antiga basta. Não! Eu sou sênior nisso. Não, você faz 10 anos a mesma coisa. O que aprendeu de novo nesses 10 anos? Então, continue sendo relevante. Sendo relevante, pode ter certeza que o teu emprego está garantido. Então, experiência sem atualização vira apego ao passado. Você continua precisando estudar. Continuar lendo, continuar se formando, aprendendo a pensar, entendendo as pessoas, desenvolvendo seu repertório. A IA favorece quem tem um repertório, porque essas pessoas sabem perguntar muito melhor do que as outras, avaliar melhor e aplicar melhor aquilo que lhe é dito. Então, o que tu vai fazer agora? Ação prática de 15 minutos. Pega uma tarefa real da tua semana e use a IA para ganhar clareza sobre ela. Uma reunião que você precisa preparar, uma conversa difícil, um texto que vai ser escrito, um problema que está sempre adiando, um processo repetitivo que consome tempo, um estudo que está parado. Durante 15 minutos, escreva para a IA o que você precisa resolver, qual o contexto, qual é o resultado desejado, quais são as restrições, que tipo de ajuda você quer. Peça uma primeira estrutura, revise criticamente,
E ajuste. Não use a IA para desligar seu cérebro. Use para obrigar seu cérebro a trabalhar melhor. Ok? A IA não é o futuro distante, ela já é o presente. A questão não é gostar ou não gostar, a questão é aprender a utilizá-la com inteligência. A inteligência artificial não vai substituir as suas responsabilidades. Ela vai revelar o quanto você está disposto a aprender. Sem desculpas.